Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O Rio de Janeiro está recebendo hoje e amanhã os chefes de Estado das maiores economias do mundo. É a reunião dos países do chamado G20. Há 10 dias, o Congresso Nacional sediou um encontro com os chefes do parlamento desses países que discutiram temas como desenvolvimento sustentável, combate à fome e à pobreza e governança global. O resultado desses debates deve ser levado aos chefes de Estado. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor de Relações Internacionais da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Roberto Webel. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio TV Câmara. Um prazer estar com vocês nesta manhã de segunda-feira. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. Roberto, o G20 ele tem 85% do PIB mundial e o país sede é que faz a agenda, né? A agenda brasileira ela tem 3 eixos. Um é a inclusão social, outra é a reforma da governança global e a última a transição energética. Há alguma possibilidade de um consenso mínimo em torno dessas matérias, na sua opinião? Olha, Mauro, essa é a grande expectativa do governo brasileiro, né, dos delegados brasileiros, para que se tenha um consenso mínimo, pelo menos nas questões de governança global, né? A grande questão, até para quem está acompanhando aqui a Rádio TV Câmara, é que hoje nós estamos num processo de transição em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos vai ter um novo governo daqui exatamente 2 meses, né? Uma agenda política totalmente diferente. A Argentina também hoje apresenta um certo distanciamento desta agenda global, assim como outros países europeus. Mas eu acredito que o Brasil, até eu estava acompanhando agora alguns movimentos de diplomatas brasileiros, está tentando costurar a delegação brasileira uma declaração que pelo menos pontue princípios os quais os países do G20 devem cumprir. Pode ser que seja aprovada uma declaração do Rio de Janeiro, há uma grande expectativa neste sentido, mas a questão é que a partir de janeiro do ano que vem nós teremos mudanças de governo significativas nos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, né? E que certamente poderia representar uma ruptura com esta declaração do Rio de Janeiro. Mas as expectativas elas são muito realistas, apesar de positivas neste momento, também com relação às outras pautas do Brasil, como o combate à fome, a inclusão social, as questões de mudanças climáticas e preservação do meio ambiente, eu vejo como mais difíceis neste momento de se chegar a um consenso. Mas o que eu acho que é um marco histórico também é que esta reunião do G20 ela acontece praticamente concomitante à COP29 que está acontecendo neste momento no Azerbaijão, em Baku, né? Onde também muito do que está sendo discutido lá no Azerbaijão certamente será reverberado no Rio de Janeiro nesta semana, né? Então, mesmo que nós não tenhamos uma declaração com um escopo maior, uma densidade maior neste momento, eu acho que é muito simbólico o Brasil retomar estas pautas num momento que é crucial hoje para as relações internacionais e que, evidentemente, coloca o Estado brasileiro como protagonista, né? Você acabou de mencionar, na semana passada a gente teve o P20, ou seja, a reunião dos parlamentos dos países do G20, que foi muito positiva, discussões muito propositivas e que certamente serão discutidas amanhã, hoje e amanhã, né, ao longo desta semana, pelos chefes de Estado e chefes de governo do G20. Agora, professor Roberto Webel, o presidente da Argentina, Javier Milei, chegou há pouco, né, ao Rio de Janeiro. Parece que a Argentina está meio disposta aí a melar, né, os esforços brasileiros de um eventual acordo. A Argentina é contra o imposto para os super ricos, é contra a regulamentação de rede social, contra questões de gênero. Como é que a Argentina pode fazer esse esforço todo fracassar? Um país pode fazer o esforço fracassar e não haver uma declaração final, por exemplo? Exatamente, Mauro. Hoje a Argentina ela se coloca, em virtude do seu governo, né, como um país distante destes temas centrais para as relações internacionais, né? Eu acredito que sozinha a Argentina não conseguirá evitar, né, que se chegue a um consenso, a uma declaração do Rio de Janeiro, mas ela pode acabar vetando, por fazer parte deste bloco, né, alguns elementos que podem ser importantes nessa declaração. Mas aí vem de novo a questão da diplomacia. Estava conversando com alguns diplomatas argentinos na última semana, há uma tentativa
do corpo diplomático argentino colocar uma espécie de freio, uma espécie de um amortecedor, digamos assim, nas intenções do governo de Javier Milei de destoar, né? Porque até alguns países que teoricamente também seguiriam posições mais contraditórias, mais dissonantes do G20, estão conseguindo também alinhar expectativas. A própria Rússia, por exemplo, Vladimir Putin não virá à reunião do G20, mas será representado, né? Também pode ter algum tipo de costura política para se chegar a um consenso. Mas, de fato, né, até é uma questão que afeta a própria integração regional na América do Sul, este efeito dissonante da Argentina neste momento. Então, muita diplomacia será exercida ao longo desta semana, a fim de que se traga, né, que se coloque pelo menos a Argentina nas discussões que, como eu repeti anteriormente, né, são importantíssimas hoje para a agenda internacional. Não está na mesa questões que são político-ideológicas, são questões políticas, né, mas que afetam a governos de centro, de esquerda, de direita, de extrema-direita, como o caso da Argentina, que são importantes para o desenvolvimento socioeconômico, né? Como, por exemplo, a questão de governança, de combate às mudanças climáticas, uma coisa que eu sempre menciono em sala de aula, inclusive, as mudanças climáticas, elas não enxergam fronteiras, elas não enxergam regimes políticos, né? Você vai ter uma tragédia climática em países governados por uma extrema-direita, por governos de centro, por governos de esquerda, sem distinção, né? Então, acredito que esse será o exercício que os delegados argentinos, os diplomatas argentinos tentarão fazer essa semana para tentar trazer a Argentina a um consenso e a um diálogo com os demais países do G20. Agora, professor Roberto Webel, as guerras acabam tumultuando, né, conturbando esse ambiente de negociações, e os Estados Unidos acabaram de autorizar a Ucrânia a usar as armas que eles forneceram para atacar o território russo. Em que medida isso pode atrapalhar essas discussões? Esse é um dos pontos que pode até ofuscar as reuniões do G20, né? O presidente Biden já está no Brasil, por sinal, chegou ontem a Manaus e pode ser um tema que tire a centralidade dos debates, né? Ou seja, hoje nós estamos propondo uma discussão sobre fome, sobre inclusão, combate à fome, sobre inclusão social, inclusão digital, questões importantíssimas de direitos humanos, como migrações, questões relacionadas à transição energética, e daqui a pouco podem ficar ofuscadas pelos conflitos internacionais, sobretudo a guerra na Ucrânia. É claro que nós vamos olhar para este movimento político do governo Biden, que está no seu final, tentando dar um apoio, né, o máximo de auxílio àquele que foi comprometido pelo governo dos Estados Unidos, à Ucrânia. Mas eu vejo que a questão da guerra na Ucrânia, até por movimentos da diplomacia brasileira, não deverão ser o tema central das reuniões do G20, não é que não venham a ser discutidos, mas certamente os representantes brasileiros farão, né, o esforço máximo para manter esta pauta neste tripé de prioridades do Brasil. Até porque ano que vem, Mauro, e para quem está assistindo à Rádio TV Câmara, ano que vem a presidência do G20 será, presidência temporária, será ocupada pelos Estados Unidos. Então a gente vai ter uma mudança, eu diria, praticamente de 180 graus, né? De uma presidência do Brasil, um país protagonista, sob um governo progressista, né? Para a presidência dos Estados Unidos, que será já na administração de Donald Trump, com uma pauta muito mais conservadora, né, uma pauta muito distante do que hoje está sendo discutido, pelo menos o que Donald Trump promete, né? Então, se a guerra na Ucrânia não for o tema central neste ano, certamente será na reunião do G20 de 2025. Professor Roberto Webel, o ano que vem a presidência será da África do Sul, em 2026 que será dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, eu aproveito e pergunto em relação a isso, quer dizer, com a África do Sul deve haver uma certa continuidade, né, dessas pautas, dessas discussões, mas com o Trump presidindo a G20 em 2026, ele que é contra todo o multilateralismo, esse esforço pode haver uma ruptura a partir daí, né, a partir de 2026. Exatamente, eu peço até desculpas pela. Já estou em 2025 praticamente, Já final está de se semestre. adiantando. Exatamente, 2026, eu acho que é um ponto importante, é um período de uma certa transição, eu diria, Mauro, né? Porque a África do Sul, ela evidentemente terá suas pautas, né? Há um movimento para que se tenha mais países africanos representados,
mas a gente já estará sobre essa influência em 2025 de Donald Trump, e aí sim, em 2026, a presidência dos Estados Unidos, que certamente já terá uma influência no ano que vem. Há uma expectativa muito grande que em 2025 se tenha uma participação maior dos Estados Unidos na resolução da guerra na Ucrânia, que era uma promessa de campanha de Donald Trump, né? Então, essas questões mais securitárias, questões de defesa, dá para a gente ter uma linearidade. Elas estarão presentes agora no G20 em 2024, certamente em 2025 serão o tema central, e 2026 talvez a gente tenha um cenário muito diferente. É uma certa preocupação até que eu tenho, Mauro, é essa certa fragmentação. Você falou muito bem do multilateralismo, né? Ou seja, uma desconfiança por parte desses atores, como os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump, com instituições e agendas multilaterais. Então, não é apenas o G20, mas também a própria Assembleia Geral da ONU, as Nações Unidas, as conferências do clima. Lembrando que a COP ano que vem será em Belém do Pará, aqui no Brasil, né? Outras conferências multilaterais. Então, talvez, né, já fazendo um prognóstico, esta reunião do G20 de 2024, agora no Rio de Janeiro, seja talvez um dos últimos movimentos que a gente vê o multilateralismo ainda tentando construir agendas, tentando construir convergência, que ano que vem a gente já vai ter um cenário geopolítico e político internacional muito diferente de 2024, e aí que se consolida em 2026 com a presidência dos Estados Unidos. Professor Roberto Webel, para finalizarmos, essas discussões do G20, né, a gente fala em governança global, né, Nações Unidas, G20, esses órgãos todos que são órgãos de discussão, eles acabam se traduzindo na prática ou ficam muito só na retórica? Eu diria, Mauro, que tem uma certa repercussão prática, né? Eu acompanhei bastante na semana passada e já anteriormente, né, tanto as reuniões do P20, que foram nos parlamentos, agora em Brasília, né, mas também do G20 social. Acho que é até importante para quem está assistindo, muito embora nós estejamos falando de temas globais, né, como mudanças climáticas, transição energética, direitos humanos, combate à fome, tributação unificada, supertaxação de altas fortunas, mas são questões que têm uma repercussão prática. Muito do que é discutido no G20 hoje está em discussão no próprio parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados Federal, nas assembleias legislativas, né? Talvez com nomes diferentes, mas são temas que são comuns, né? Por exemplo, hoje estou morando em São Paulo, mas sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul hoje se está discutindo, por exemplo, planos de resiliência climática, em virtude das enchentes que nós tivemos em maio lá no Rio Grande do Sul, né? Que é um tema que está sendo discutido agora na reunião do G20. Então, há uma sintonia. Eu gosto sempre de comentar até com os meus alunos que, por exemplo, né, a questão de uma tributação global, uma tributação única, é uma discussão que está no G20 e que tem um efeito prático na prateleira do supermercado daqui a pouco, né? Então, talvez a gente não tenha esse imediatismo, a gente sempre procura o imediatismo, o que está sendo discutido hoje no Rio de Janeiro, semana que vem já vai estar na prática, no nosso dia a dia aqui em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Boa Vista, enfim, não necessariamente, mas há uma relação, não há, acho que isso é o importante, que os parlamentares brasileiros estão discutindo, que o executivo brasileiro discute, tem uma ligação com o que está sendo discutido por chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo, né? Então, há uma relação direta, sem sombra de dúvidas, e que, né, se efetiva no médio, no longo prazo. Não é, o G20 não discute temas que não afetam o nosso dia a dia. Muito pelo contrário, há uma relação direta entre esses temas globais com o nosso dia a dia, com a nossa vida cotidiana. Muito bem, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Webel. Roberto, agradeço aqui a sua participação. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado, um bom dia, uma excelente semana a todos.